Fala aí pessoal, tudo certo? Direto aqui da Vila Belmiro, onde está acontecendo, tá no intervalo no caso, né? Mas de Santos, por enquanto, Santos 0, Botafogo 1 pelo Brasileirão de Aspirantes, semifinal. E tive que fazer esse vídeo, até acho que esse pós-jogo aqui vai ficar para amanhã, né? Do Aspirantes. Deixa eu mudar aqui para da luz. Porque o Santos resolveu anunciar, né? O Diário do Peixe, perdão, tô ajeitando aqui a câmera. O Diário do Peixe já tinha postado durante a tarde, a Trivela confirmou e o Santos postou em nota oficial que Fábio Carilli não é mais o técnico do Alvinegro Praiano para 2025, né? E aliás, nem para a última rodada contra o Sport. E, bom, o que a gente pode falar sobre isso, né? Tem algumas coisas, mas eu vou começar até pela parte lá do início, né? Quando ele foi contratado, a gente sabia que o Carilli não era um técnico de dar show, um técnico de entregar resultado, de jogar de uma forma mais defensiva, mais normalmente reativa, mas esse ano especificamente nem poderia ser tão reativa assim, porque não ia pegar adversários para isso, né? Mas enfim, arrumou uma forma de dar certo, né? O Carilli fez uma forma de conseguir ter resultados no Campeonato Paulista. Chegou a uma decisão, tem alguns jogos ruins na campanha, né? Por exemplo, contra o Bragantino, por exemplo, na primeira fase, né, não da semifinal. Alguns jogos que não foram, né, dos melhores, mas enfim, deu um jeito de chegar na final. Perdeu para o Palmeiras de uma forma ruim, né, porque o Santos faz um primeiro jogo muito bom e um segundo ruim lá no Allianz Parque. Tem erros individuais, enfim, jogadores que já nem estão mais aqui, e perde uma final, mas tudo bem, né, entre aspas, entendeu-se essa final. O grande problema do restante do ano foi a partida da Série B, que o Santos entregou muito menos futebol do que no Paulista e muito menos futebol do que poderia, principalmente pensando no nível baixíssimo dos seus adversários, né? A gente vai pegar os números do Carilli, eu acho que o SofaScore até postou no Twitter deles, foram 30 vitórias, 13 derrotas, eu não lembro os empates, acho que 14, alguma coisa assim. São números, se você olha e fala, pô, são números bons, claro, mas aí a gente entra naquela questão de só quem viu efetivamente o Santos jogar, só quem viu o Santos perder pontos para adversários completamente ridículos, uma Ponte Preta aqui na Vila Belmiro com um jogador a mais, Ponte Preta rebaixada para a Série C, um empate contra o Amazonas, time limitadíssimo, empate aqui, derrota lá, derrota pro Avaí aqui na Vila Belmiro. Tô tentando pegar os mais absurdos. Empate com o Guarani em Campinas, um jogo que a gente não joga absolutamente nada. O Guarani engoliu o Santos aquele dia. Termina 1-1 porque o Escobar acertou um belo chute, enfim. Mas a partir daí foi assim, né? O desempenho, os resultados até vieram no final, a gente sabe, subimos 20 vitórias, né? 8 empates e 9 derrotas, né? Uma campanha muito ruim, inclusive, falando em pontuação. 9 derrotas é um número altíssimo. Pode ser até 10, porque o Sport briga por acesso e a gente não vai brigar por nada na última rodada. Inclusive, se perder, provavelmente vai o Leandro Zago lá para Recife comandar a equipe. E se vencer aqui o Botafogo, a final talvez seja domingo, talvez seja segunda, a gente ainda não sabe. Os árbitros estão voltando, os árbitros que estão numa partida uma jornada bem complicada hoje. Eu vou até puxar para ficar mais perto para o som sair melhor. Então, uma campanha, né, numa Série B ruim. O Vitória no passado, por exemplo, foi campeão com 72 pontos. A gente nem pode chegar mais a isso, a gente pode chegar em 71. Acho que o pior campeão nesse formato atual, com 20 clubes, foi o Coritiba, né, em 2007. E o Santos pode, inclusive, ficar nessa pontuação de 68 pontos, que é a nossa atual, né? Enfim, parar de vaiar, por isso que eu coloquei de volta. Então, quem viu efetivamente o Santos jogar sabe o quão foi ruim, sabe o quão poderia ter sido melhor. E aqui eu não tô nem só deixando a culpa no Fábio Carilli, tá? O elenco teve partidas muito ruins, jogadores que renderam muito no Paulista fizeram partidas muito ruins, jogadores que a gente esperava. Por exemplo, eu esperava o ano do Furt guardando 20 gols, o Furt não conseguiu ficar saudável, quando conseguiu, não conseguiu jogar. O Juliano teve uma queda muito grande, enfim, vários outros jogadores aí que eu não vou lembrar agora. A gente teve o Morelos como titular há um bom tempo, que não conseguiu desempenhar, enfim. Tivemos uma queda muito grande também ao longo do ano de algumas peças. Claro, tivemos lesões também, a gente perdeu o Adelan, e aí ele não confia no Chemon, e colocou o Rainer, e aí esse é um outro grande problema que eu já vou chegar lá. Então assim, não é só culpa do Carilli, eu sei, mas o Carilli é o principal.
O Carille tinha um time que tecnicamente era muito superior, mesmo esses caras não estando 100% no seu auge da forma física e tudo mais, ou não jogando nem o máximo que podem tecnicamente. O Pituca, por exemplo, fez uma Série B horrível. E eu nem tô medindo palavra porque eu acho que foi realmente muito ruim. Teve um jogo ou outro acima da média. Então, não é só culpa dele, tudo bem, mas eu acho que ele contribuiu muito para isso. E aí eu entro na questão de... Não tô pedindo pro cara abrir mão das convicções dele, claro que não, tá? Cada técnico tem a sua forma de trabalhar e assim... Se eu não sei como é que foi a reunião no começo do ano, claro, mas se a reunião entre diretoria, Marcelo Teixeira e Carille foi... Carille, nós queremos contratar você e queremos que você dê show. Então tava todo mundo maluco, né? Porque não é o estilo do Fábio Carille, trabalhar assim, tá? Não é, a gente sabe. O Carille é um técnico, repito, que joga a partir da defesa. Inclusive ele fala isso na entrevista com o André Hernan hoje. Eu monto meu time a partir da defesa eu vejo como meus jogadores podem não foi me servir, foi podem render, né? Algo assim, tá? Mas claro, eu não tô pedindo para ele abandonar as convicções, mas ele poderia ter feito mais com o que tinha em mãos. E aí, até citei o exemplo do Rainer Schermon, ele tinha um lateral titular que era o Adelan. Perdão. Aí o Adelan se machuca, o Schermon ganha vaga. Até antes do Adelan machucar, né? O Schermon já tinha ganhado a vaga. É que vai pra seleção, também tem uma lesão ou outra e sai. Perdão, tá? Por eu ter ficado... Coloca e tira, porque o pessoal tá... Como eu falei, tava gritando, vaiando, né? Aí chega mais perto pra escutar. Então assim, aí você tem Schermon, perde o Adelan, aí você coloca o Rainer como titular, um jogador limitadíssimo, um jogador que não tem nenhuma explicação para ser um titular. Então, foram tendo questões como essa ao longo do ano, a falta de utilização de meninos e, claro, as provocações coletivas. Ontem foi o Master, né? Ontem eu ia fazer um vídeo sobre isso amanhã, mas já que teve a demissão, acho que não vale mais a pena. O qual foi absurdo, eu não estava lá no momento, que eu não sei se vai ter pergunta também, mas se eu tivesse eu ia perguntar sobre isso, porque eu achei muito absurdo ele falar da pressão. A pressão é do Corinthians, porra, dane-se o Corinthians. Foda-se, vai falar o português. Você tá no Santos, é o maior rival, você vai tirar com a cara do torcedor desse jeito. Quando você fala dessa forma, pra mim você tá provocando. Pressão é o Corinthians. E aí ele até se explicou pro André Hernan também, eu não quis dizer isso. Porra, não quis dizer mais disso. Eu pensei até que a desculpa ia ser, eu quis dizer vocês da imprensa não sabem o que é pressão, sabe? Algo nessa pegada. Mas não foi, ele falou que o ambiente interno lá foi muito ruim e tudo mais. Mas tudo bem, mas a explicação não convenceu. Pra mim foi uma provocação clara. Teve outras declarações como eu não controlo o externo, a gente não tem relação, eu e o torcedor, eu caminho na praia, eu sou muito querido, vai começar o segundo tempo do jogo, mas não tem problema, eu termino de gravar. Então assim, tiveram várias ao longo do ano que eu acho que foram provocações. Ele falou hoje mesmo pro André Hernan que achou que tiveram vaias injustas. Como assim, cara? Que achou que as vaias ontem, aqui no levantamento da taça, pra ele específico, foram injustas. Ele deu motivos para essas vaias. Então assim, novamente, vou pegar aqui. Então assim, eu acho que o Carille meio que transformou eu tenho que subir, a obrigação é subir, é só isso que eu tenho que fazer. E não era. Ele ainda responde também quando Hernan tem uma base pro ano que vem. Tem uma base pro ano que vem se ele fosse o técnico, né? Porque agora não tem mais. Uma base é uma estrutura de time, não meninos de base, porque isso ele realmente não usou, claro. Estrutura pro ano que vem, tem que ser um técnico igual a ele para montar algo parecido, que eu acho um erro se acontecer. Então assim, não faz muito sentido, né, cara? Uma questão quase que o Santos empata. Então assim, para não ficar mais me perdendo muito, uma questão em que ele não é o único culpado, mas fez um trabalho muito abaixo do que poderia entregar em questão de desempenho. Entregou o resultado, tudo bem, mas o desempenho foi bem abaixo. A diretoria tem culpa nisso? Ao longo do ano faltou certas cobranças, talvez? A torcida cobrou. E aí eu nem digo que a torcida está 100% certa, não é isso que eu estou falando, mas principalmente na questão de um pequeno desempenho melhor, era obrigação, né? A Série B é muito limitada tecnicamente, principalmente a desse ano, que não tinha adversários à altura do Santos, não tinha um time grande, não tinha ninguém com 1/3 do orçamento do Santos. E não adianta falar que não faz diferença, porque dinheiro faz diferença totalmente hoje no futebol, né?
Enfim, é isso. Acho que entregou o que foi proposto, mas não vai ser um técnico que vai voltar ao Santos. Acho muito difícil. Inclusive, anos pra frente. Acho muito difícil imaginar isso. A escolha no começo do ano se mostrou acertada pro objetivo, mas não para uma continuidade a longo prazo. E vai ter a questão financeira. O Santos divulgou que foi comum acordo. A gente tem que ver qual foi esse comum acordo, quem abriu mão do quê. Quem abriu mão do quê, né? Porque o Carille tinha uma premiação de 1,5 milhão com acesso. Perdão, mais uma multa de 2 milhões que o Bruno Lima tinha noticiado na Trivela. 2 milhões dele mais 2 milhões da comissão, então são 4 milhões, né? Como é que foi feito isso aí? Alguém abriu mão de algum valor? Não sei. Mas é isso, o Carille demitido. Agora a gente vê de quem o Santos vai atrás, qual o perfil de técnico, e vamos falar sobre isso nos próximos dias. Valeu!